Atos capítulo de número 16, versículo 22, quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga escola bíblica dominical. Glória a Deus. Está projetado aí para quem tiver com alguma dificuldade. Diz assim o texto: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, também conhecido como calabouço, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro, então, despertando do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente ou apressadamente e trêmulo, e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua. Crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, dispôs a mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Esse mês de setembro, a gente vem pensando sobre esse tema que é mundial e que tem assustado as pessoas. A impressão que a gente tem é que nunca houve tantos casos de suicídio no mundo, mas o fato é que nunca se falou tanto a respeito dele. A verdade é que sempre houve, sempre aconteceu, e quem frequenta a escola bíblica viu que a gente foi, inclusive, usando alguns exemplos bíblicos de suicídio. Essa história é uma história milenar, mas tem muito pouco tempo, principalmente no Brasil, que esse assunto saiu debaixo do tapete e emergiu, e passou a ser conversado. E a gente tem falado bastante sobre isso. A gente falou sobre os muitos tipos de suicídio. A gente discutiu aqui sobre o destino do suicida, o que leva uma pessoa a se suicidar, quais são os processos, se isso é uma coisa que acontece assim, ou se isso é um processo a médio e longo prazo. A gente conversou bastante sobre isso. E uma coisa que estava me movendo e me fazendo questionar-me era: já que a gente entende que isso é uma patologia, e que não existe um único diagnóstico, e de que as circunstâncias e as situações que podem levar uma pessoa a um pensamento desse tipo são diversos, o que a gente pode fazer? E uma das coisas que mais me chamou a atenção, inclusive numa terça jovem foi levantada essa bola aqui, é que dos milhares de casos de suicídio no mundo, 90% deles poderiam ser evitados. Isso foi uma coisa que me deixou chocado. Dos milhares de pessoas que morrem todos os anos no mundo, 90% dessas pessoas poderiam estar aqui.
vivendo essa vida, essa existência, com suas famílias, com sua história, com seus projetos, com seus sonhos. E aí eu fiquei me perguntando, mas então o que está errado? O que está faltando? O que a gente poderia fazer para mudar as estatísticas? Porque a gente já identificou que é um problema, a gente já identificou que é uma realidade latente, a gente já identificou que isso é uma patologia que é tratável. A gente já identificou que na grande maioria dos casos tem jeito. A gente já percebeu, inclusive, que o que faltava era a gente compreender que assim como a gente convive com a diabetes, assim como a gente convive com problema de vista, assim como a gente convive com problema de hipertensão, assim como a gente convive com uma série de outras doenças que não têm cura, mas são tratáveis e podem ser acompanhadas e lhe permitir uma vida saudável a vida inteira, a gente também pode lidar com a depressão, a gente também pode lidar com a ansiedade, a gente também pode evitar o suicídio. Então o que a gente faz? Bom, esse texto me chamou a atenção, achei ele muito interessante, porque ele começa um pouquinho lá atrás, quando lá em Trode, Paulo tem uma visão, enquanto dormia, e nessa visão um homem se colocava de pé e dizia para ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entende isso como um direcionamento de Deus, chama os seus colegas de ministério e parte em direção à Macedônia. E quando ele chega naquela região, na região de Filipos, por ali, ele vai até um lugar onde as pessoas pareciam se reunir para orar, e como de praxe, parece que de lá o cajado, ou o fardo, ou a missão da oração já vinha sendo transferido para as mulheres, né? Ele encontrou algumas mulheres naquele lugar de oração, e ele começa a orar ali, daqui a pouco ele começa a falar sobre o Evangelho, e o texto diz que uma mulher chamada Lídia, que já temia ao Senhor, ouvindo a palavra de Paulo, ela ficou tocada profundamente, se converteu de fato e procurou Paulo e disse que queria seguir esse evangelho da graça, que queria entender melhor isso e queria viver essa experiência com Jesus, e ela se converte. Paulo ora por ela e ora pela família dela, a família toda se batiza, e depois que eles são batizados, ela constrange Paulo a ficar hospedado na casa dela. A partir daí, Paulo começa a pregar nessa região, e nessa região tinha uma certa escrava, que ela tinha um espírito que fazia com que ela tivesse adivinhações. Ela adivinhava o futuro das pessoas, ela tirava a sorte das pessoas, e os seus proprietários, os seus senhores, lucravam muito com o talento dessa mulher. E quando Paulo vai passando, mais Silas e outros colegas, o texto diz que essa mulher começou a persegui-los, ou a segui-los, e dizer, estes homens que vos pregam a palavra, verdadeiramente são homens de Deus, e lhes pregam uma palavra de salvação. Observe que o que a mulher fala não era uma mentira. E isso daria uma outra conversa, uma outra mensagem. Mas aquilo incomodava Paulo, e ela ficou dias e dias e dias com essa ladainha, meio que usando os apóstolos para poder dar uma referência para o seu próprio talento e para a legitimidade do seu próprio dom, até que um dia Paulo se incomoda com aquilo, vira para ela e diz, Espírito, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, sai dela. E quando ele falou isso, o Espírito saiu, e a mulher não conseguia mais adivinhar. Por causa disso, os seus senhores ficaram muito revoltados, porque a fonte da sua renda, do seu lucro, secou. Então eles fazem um grande motim, levam Paulo, Silas para a praça da cidade, e lá chama o juiz de primeira instância daquela época, para julgar a causa, e diz que Paulo e Silas estão difundindo costumes que são estranhos aos romanos, e que eles não podem nem absorver e nem praticar. E o povo se revolta de tal maneira que os próprios juízes rasgam as vestes e mandam dar uma surra neles em praça pública. Depois de dar uma surra romana, quem conhece um pouquinho da história sabe que era 40 chibatadas, mas eles sempre davam um a menos, porque se desse as 40 não podia bater mais. Eles mandam um carcereiro trancar Paulo e Silas no cárcere. Só que eles não apenas mandam trancar, eles falam,
tranque e cuide deles, e ai de você se eles escaparem. O peso da responsabilidade era tão grande que o texto diz que o carcereiro esconde eles lá no cárcere interior, no calabouço, e ainda prende os pés deles num tronco. Bom, os irmãos conhecem a história. O Paulo e o Silas ficam lá, espancados, torturados, amarrados, e ao invés de chorar e de perguntar onde Deus estava, eles começam a cantar no cárcere. Coisa doida, coisa de crente, né? E começam a glorificar a Deus e a cantar. E diz que os outros presos estavam ouvindo as canções e as orações, e o sangue descendo, e as feridas ardendo, e aquele cárcere frio, fétido, e de repente, um terremoto se abate sobre o lugar. E foi tão impetuoso e tão forte, que as cadeias se moveram e as portas quebraram. As cadeias que prendiam Paulo e Silas também se soltaram. E com todo aquele barulho, aquele estrondo, aquele mover que houve no cárcere, o carcereiro que estava descansando, e ele descansava porque ali era o cárcere interior, quase não tinha tráfego de gente, era um lugar sossegado, era quase impossível escapar dali, então era tranquilo, prendeu, está bem preso, acabou a história. Ele estava dormindo, tirando uma soneca, descansando. Quando ele acorda com a terra tremendo, grade caindo, cadeia soltando. E quando ele olha todo aquele furdunço, ele entra em desespero. Porque segundo a lei romana, se um preso escapa da prisão, o carcereiro tinha que cumprir a sentença do preso. O problema é que foram as portas de todas as prisões que se quebraram. E as cadeias de todos os presos que se soltaram. Então, quando ele vê a gravidade do que aconteceu, o texto diz que ele pega a espada, tira da bainha e vai se matar, porque a vida dele não tinha outra escapatória. Cair nas mãos dos romanos seria pior do que tirar a própria vida. Essa história lhe parece parecida com a história de alguém que você conhece? De repente acontece uma situação, você se vê em circunstâncias em que parece que a vida não tem mais sentido. Sua empresa faliu, seu casamento acabou, o noivo te abandonou em cima do altar, ou o contrário. Levantaram um grande falso testemunho e acabaram com seu nome, assassinaram sua reputação. E de repente você se vê numa situação em que a vida parece não fazer mais sentido. Alguém que você amava demais partiu quando você menos esperava e talvez quando você mais precisava. E de repente parece que a sua vida não tem mais sentido. A dor que você sente, a aflição que te acometeu, a situação que te abraçou é tão dolorosa, é tão doída, que você só quer que pare. Por isso algumas pessoas se machucam, se cortam, se batem, se jogam na frente de veículos, se jogam de pontes, amarram uma corda na madeira da casa, porque o que aconteceu com ele é tão terrível que ele não consegue nem raciocinar direito. E não importa qual a gravidade da loucura que ele vai fazer, ele só quer que aquilo pare. Ele só quer que essa dor passe. E é aqui que está a chave. A gente fala muito sobre outras perspectivas desse texto, mas uma coisa nesse texto me fez ficar, como diz pastor Anderson, me fez ficar aleluiado. Me fez dar uns glória a Deus. Sabe aquele glória a Deus que sai da alma e você não quer parar de glorificar? Vamos para o texto? O texto diz assim, versículo 27.
O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz e disse: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Eu vou tentar traduzir para você. Tudo que um depressivo precisa, tudo que uma pessoa que perdeu sentido na vida precisa, tudo que uma pessoa que está com pensamento suicida, com angústia, com uma dor, se sentindo a pior pessoa da face da terra, se sentindo completamente inútil para essa existência, precisa, é que você chegue do lado dele e diga: ei, não te faça mal nenhum, eu estou aqui, você não está sozinho, divide comigo, eu te ajudo, você é mais importante do que o que você tem, você é mais importante do que dizem sobre você, você é mais importante do que você pensa acerca de você, porque a patologia que lhe aflige está mentindo para você, mas eu me importo e eu não vou a lugar nenhum, eu estou aqui. Essa atitude de Paulo foi extraordinária. Ei, não te faça tal mal, eu estou aqui, ninguém foi embora, está todo mundo aqui. Eu não sei se eu estou falando com alguém que está passando por essa realidade. Eu só queria te dizer uma coisa: filho, filha, em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito Santo. Você não está sozinho, nós estamos aqui. E nós não vamos a lugar nenhum. E nós vamos ajudar você. Conta comigo. Conta com a gente. Se eles fogem, se Paulo faz o que normalmente qualquer pessoa faria, aquele homem teria se matado. E era muito melhor para Paulo fugir. Mas Paulo diz: ei, faz isso não, eu estou aqui, eu não vou a lugar nenhum, está todo mundo aqui, não saiu ninguém, não deixei sair ninguém, está todo mundo aqui. O carcereiro não acreditou, pediu luz, passou para dentro para ver com os próprios olhos, se jogou aos pés de Paulo e Silas. Depois chamou eles em particular e falou: cara, como é que eu faço para eu conhecer esse Jesus? Entende? Você entende o que o amor é capaz de fazer? Você entende o que o abraço é capaz de fazer? Você entende o que a sensibilidade de perceber que o seu irmão não está bem e dizer: ei, eu estou aqui, eu não sou perfeito, eu também tenho problemas, eu também tenho crises, mas você pode contar comigo, divide comigo o seu fardo, porque eu sei que lá na frente eu posso precisar de você também. Entende? E vocês sabem o que acontece depois. Paulo fala de Jesus para ele e ele aceita Jesus. Mas ele não ficou satisfeito, ele levou Paulo para a casa dele. Ele precisava de ajuda. No momento seguinte, ele estava ajudando Paulo, lavando os vergões, cuidando das feridas, dando comida para Paulo. Apresentou a família para Paulo, a família aceitou Jesus, a família foi batizada. Aí cumpre-se o que Paulo tinha dito para ele antes: creia no Senhor Jesus e será salvo tu. Mas tudo começa com amor. Tudo começa com você dizendo: eu estou aqui, conta comigo. Tudo começa com você dizendo: ei, eu sei que eu não posso fazer muita coisa, mas eu posso te ouvir, eu posso chorar com você, eu não vou te apontar o dedo, eu vou dobrar o joelho com você, e a gente vai passar por isso junto. Você entende? Então fica de pé para a gente agradecer a Deus. Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor faz e pelo teu cuidado. Eu quero te agradecer pela família que nós temos aqui e pela maneira que o Senhor vem estruturando essa família, mexendo com a nossa maneira de enxergar a vida, de enxergar a existência, de enxergar o outro, a nossa responsabilidade de cuidar de si, de cuidar do próximo. Eu quero te agradecer, Deus, pelo presente de estar nesse lugar, nesse tempo, nesse momento, para este propósito, para esta finalidade. Deus, eu quero ser grato a Ti. Deus, eu quero te apresentar o meu irmão, Senhor, que veio aqui à frente dizendo que está precisando ouvir
tua parte esta mensagem e que sentiu a tua presença aqui. Deus, em nome de Jesus, seja qual for a causa, com ele ou com alguém da família ou com alguém próximo, não interessa, eu sei que tu podes fazer coisas maiores, coisas mais tremendas, coisas mais extraordinárias. Eu já vi o Senhor fazer. Então, Deus, em nome de Jesus, visita a família do teu filho, Senhor, visita a casa do teu filho, visita os amigos do teu filho. Deus, em nome de Jesus, eu te apresento a tua noiva, a tua igreja, Senhor. Aonde tiver alguém sofrendo com ansiedade, com depressão, ou com pensamento suicida, ou que já tentou, Senhor, Deus, em nome de Jesus, assim como tantas vezes o Senhor teve misericórdia de mim, Deus, vá até o meu irmão, a minha irmã, onde ele estiver, onde ela estiver, estenda a tua mão poderosa, Senhor, porque eu sei que o Senhor faz proezas, eu creio assim, eu já vivi essa experiência contigo, para saber que é real. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo pelas famílias desassistidas, Senhor. Eu clamo por aquelas pessoas que não têm esperança, por aquelas pessoas que a sua mente está lhe enganando, que a depressão está mentindo para ela, que ela pensa que não tem mais valor, que não tem mais sentido, que não tem mais porquê. Deus, eu sei que tem sentido, eu sei que tem valor, e eu sei o que o Senhor fez por ele e por ela, Pai. Então, em nome de Jesus, visita teu filho e tua filha, muda a vida dele, muda a vida dela, muda a família, faz um milagre, para que este altar não seja apenas um altar de adoração, mas acima de tudo também um altar de testemunho da tua graça e dos teus milagres, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Podemos assentar por um instante? É tão bom amar a quem te ama, ser amado faz tão bem, mas às vezes não consegues aceitar as falhas de alguém. Ora por quem te perseguiu, é difícil isso praticar, mas não é impossível. Deixa Cristo em ti reinar. Admitir seus próprios defeitos, que vivemos entre erros e acertos, isso já é o começo. Nós estamos lutando pelo mesmo ideal. Provas, tentações nos atormentam, mas precisamos nos unir e vencer o mal, vivendo em amor até o final. Perdoar quem te ofende, entender quem não te entende. Sem amor não dá pra seguir em frente. Nós estamos lutando pelo mesmo ideal. Provas, tentações nos atormentam, mas precisamos nos unir e vencer o mal, vivendo em amor.
amor não dá pra seguir em frente. Admitir seus próprios defeitos, que vivemos entre erros e acertos, isso já é o